A conversa está ótima, então. A lareirinha, estamos quentinhos, bel-bel, Tão quentinhos. Levado pelos silêncios da natureza, fica envolvido nas tradições locais, onde em cada recanto encontro segredos de 1000 anos. Dos mais ancestrais aos mais modernos, há gestos que se espalham pelo ar. Guardo cada rosto na memória e sinto que está na hora de descobrir estes mundos na aldeia de Ferraria São João. Isto são as reproduções daqui. Ai, meu Deus. Isto é a reprodução. Espera aí. Aqui encontro histórias que me sussurram aos ouvidos aquilo que a natureza guarda. Vejo pequenos gestos, singelos sorrisos e o tempo para contemplar as coisas mais simples da vida. É isto que encontro no caminho e sinto que está na hora de redescobrir estes mundos, na aldeia de Marinhas do Sal. Marinhas do Sal, aldeia que nasce de um dos minerais mais usados pelo ser humano. Vistas daqui, as salinas parecem um imenso vitral de plácidas águas salgadas, mas há mais para descobrir neste vale. Quem me guia conhece bem a geologia aqui presente. Carlos, como é que está? Cá estamos. Pelo caminho partilha os segredos e encantos deste lugar tão singular. Mas isto são salinas. São as nossas salinas, as únicas salinas de interior em Portugal. Como é que estamos no interior e temos salinas? Porque há cerca de 225 milhões de anos atrás, toda esta zona é uma zona costeira. Ou seja, Havia aqui mar? Havia aqui mar. Zona baixa, zona de entrada de água e saída de água, e nesse processo a água ia secando, ia depositando o sal, depois vinham as margas, as argilas das vasas e foi formando um enorme depósito que vai desde Leiria até praticamente Torres Vedras. Começa a acontecer a movimentação de placas para a abertura do Atlântico e há uma enorme mancha de água, que era a bacia lusitaniana, que fica aqui aprisionada. E com a secagem dessa água, foi depositando vários minerais, nomeadamente o sal-gema. Entretanto, há o levantamento da nossa serra. A nossa serra eram fundos marinhos também e de praia. E esta massa, que é muito plástica, porque são argilas e o sal-gema, com o peso da serra cria uma bolha e com o tempo vai erodindo e cria este vale. Portanto, ao longo de todo este vale, vamos encontrar muitas manchas de sal. O que nós temos é uma rocha de sal-gema que é atravessada por uma série de água subterrânea que vem da nossa serra e vem deste vale, que dissolve esse sal e depois é captada, aqui neste caso presente, no poço, e antigamente em nascentes naturais. Ao longo dos tempos começam a perceber que podem fazer as salinas, não é? Desde muito cedo que o homem aprendeu que havia aqui um bem valioso e desde esse período até aos nossos dias é explorado. Quem terá começado com este processo mais sistematizado terão sido os romanos. Temos uma vila romana na cidade de Rio Maior e está dentro do seu território e certamente que eles não iriam deixar este bem precioso ao abandono. Em todo o vale existiram outros pontos de recolha e as salinas medievais que nós sabemos ficavam numa aldeia aqui próximo da serra. Mas à medida que o nível freático foi baixando, eles também foram deslocando à procura de um ponto mais propício.
Hélder, tu consegues imaginar que se nós estivéssemos aqui há 200 milhões de anos, estávamos submersos porque o mar esteve aqui? Espetacular, não é? Chego numa manhã de neblina à Ferraria de São João. A aldeia está envolta num ambiente entre o místico e o misterioso, e o tempo parece que para. Por entre o casario de pedra, de xisto, parece-me ouvir um rebanho. Sigo o instinto de quem sabe que onde está um rebanho está alguém que o guia, ou por ele se deixa guiar. Olá, Fátima. Olá, Bem disposta? bem disposta. Eu ao vir para cá passei por imensos corrais. Quantos corrais é que existem cá? Existem muitos corrais, mas já não tem cabras. Antigamente é que tinham. Havia 2000 e tal cabeças de gado. Mas era um rebanho comunitário. Era um rebanho comunitário. Então elas chamam uma. Hoje, para além de Fátima, com o seu pequeno rebanho, ainda podemos encontrar mais 3 pastoras. Aqui, uma atividade exclusivamente feminina. E é no pasto que começa a trabalhar-se a qualidade do queijo. Delas também se faz queijo. Sim, mais queijos também. Para chegar até ao queijo, elas têm que ter. Primeiro têm que ter bons pastos, não? Sim, primeiro tem que ter bons pastos, porque se elas comerem coisas com mais verdura, elas dão mais leite. Se elas comerem pasto mais seco, dão menos leite. Num queijo, quantos litros de leite? Quer dizer, com meio litro já se faz um queijinho. Anda, Rita! Há qualquer coisa de primordial num rebanho de cabras. Fátima tem orgulho no seu rebanho e trata os seus animais como membros da família alargada. Elas vão mais rápido do que nós. Movimento! Anda, vamos! Recolhidas no corral, podem finalmente alimentar os seus filhotes. Ai! Já as cabras para ordenhar, as que vão dar o leite para fazer o queijo, vou encontrá-las um pouco mais à frente, nos corrais comunitários. Deixo-me guiar pela experiência e sabedoria das mãos de Dona Isilda. Faz queijo há décadas, com tudo o que isso implica, e hoje em dia passa os seus conhecimentos a quem os quer aprender. E eu vou aproveitar. Olá, Dona Isilda! Olá, Eu nunca vi tantos corrais na minha vida. porque aqui antigamente havia, já no meu tempo de miúda, Um grande rebanho, um não é? grande rebanho, Pois. onde se tocava um búzio, Uhum. que toda a gente vinha abrir a porta do gado, o gado ia para a serra, à noite voltava-se a tocar o búzio para as pessoas regressarem e fechar as portas do gado. Isto para mim, as cabras, e o fazer o queijo, e o fazer workshops, e estar com outras pessoas, é um escape para a minha cabeça. Sinto-me útil quando consigo ainda passar os meus conhecimentos para outras pessoas. A paixão de Isilda pela arte de fazer queijo só é comparável à paixão que tem por transmitir os seus conhecimentos. Mulher de muitos ofícios ao longo da vida, curiosamente é na casa onde nasceu, hoje reconvertida na sede da Associação de Moradores, que me vou deliciar a aprender a fazer queijo de cabra. Quem diria que com tão pouca coisa se faz o queijo? Vamos despejar, que este é o que vem quentinho. Agora vamos coar este que veio da cabra. Vamos usar um paninho, porque eu não gosto de coar com o passador, porque o passador, se cair um pelo de ponta, passa para baixo. Aqui dentro está o leite com o cardo. Sim, E agora vai repousar durante 45 minutos. quase uma hora. Então agora vamos dar início ao nosso queijo. Vamos escorrer o almestre, vamos apertar a massa. Aquilo que a senhora está a fazer é quase como que espremer, não é? É.
Portanto, está quase pronto. Está. Agora vamos colocar para fazer o nosso queijinho. O queijo gosta é de calma. É, calma. E eu agora viro. Ponho sal por cima. E qual é o papel do sal? O papel do sal é apertar o resto do soro para sair para fora e o dar o sabor ao queijo. Dá sabor e tira o resto da umidade, é isso? É. Se não levar sal, depois não presta. O sal que Isilda usa para fazer os seus queijos pode muito bem ter vindo de Marinhas do Sal. Aqui são produzidas anualmente toneladas de sal. E é bem possível que alguns quilos acabem em Ferraria de São João. Olá, José António. Como é que Olá, está? bom dia, Está tudo bem? tudo bem? Então, já está aqui com muito sal, não é? Já estamos a começar a época, quando começa a primavera, quando há sol, começamos a lavar as salinas, retiramos as águas de inverno, os lodos, tudo o que a natureza nos traz de inverno, e depois começamos a colocar água salgada que nasce no poço. Está ali daquele poço. Exatamente, correto. Essa água vem para cá e colocamos aqui a água com a altura conveniente. Costumamos dizer que é cobrir os dedos dos pés. 3 centímetros. Boa medida. Mais ou menos, é uma medida que nem é preciso andar com fita métrica. Era a medida de antigamente? Depois a água sofre o aquecimento natural do verão, ou seja, começa a aquecer, a evaporar, diminui a intensidade da água, começa a transformar, a criar as laminazinhas da flor de sal à superfície, até que vai depositar tudo no fundo, a camada de sal. E depois chegamos a isto que está aqui, não é? Exatamente. Digamos que isto é um ciclo de 5 a 7 dias, no verão, quando há bastante calor e noites quentes. A gente agora está a rapar o talho, vamos como é que é a vamos seguir? colocar o sal na eira. Antigamente era com estas cestas e o sal era colocado aqui nas cestas à mão assim. Isto era a tradição. A tradição era sempre assim. Porque o seu sal tem água e o sal ao ter água, a cesta permite que a umidade vá saindo. Depois a cesta, normalmente uma cesta ou duas, vai ser depositada nas eiras, que é o que temos aqui já. Ou seja, vai ser aqui depositada. E para que é que serve a eira? O sal tem água, normalmente vem com água, agora este está bastante seco já, mas ele normalmente traz sempre água. E a gente tem que o colocar aqui a secar, nestes célebres montes de sal, pirâmides, tipo pirâmide, onde ele vai estar cerca de 3 a 4 dias a perder toda a água que tem até ficar todo sólido e completamente sem água. Depois o processo é transporte dele para os armazéns, para as antigas casas de sal. Que eram as casas de madeira, não é? Exatamente, que atualmente já pouca função têm nisso. Porque agora está hoje, ali tudo na cooperativa, não o é? sal hoje, grande parte, quase a totalidade, vai todo para a cooperativa. Então, olha, Sr. José António, vou deixá-lo trabalhar Ok. e já falamos. Até logo. Muito obrigado, Obrigada. até logo, boa tarde. Marinhas é a rainha do sal, que era transportado das salinas até às casas de madeira, que agora são usadas para o comércio local, onde o sal é o rei. Era pequenino, vinha a minha mãe, vinham umas primas, embalavam o sal em sacos, arranjavam um saquinho assim pequenino, e então enchiam aquele saquinho e eu estou satisfeito atrás deles e eu também levava o saquinho do sal. Isto praticamente fazia-se só nos 3 meses do verão. As pessoas regressavam das aldeias, ali do Alta Serra, Fontabica, Pé da Serra, vinham aqui fazer a companhia do sal. Lembro-me de que a geração das pessoas praticamente andarem a transportar o sal às costas para as casas,
É o que eu me lembro mais aqui na rua. O movimento praticamente agora se não havia nenhum. Era trabalho. Era trabalho. Já viu lá debaixo do fundo a cartar sal com sacas de 80 quilos aqui para as casas aqui para cima, mas não era andar a passo, era sempre a trotar, como a gente acostumada, era sempre a correr, porque era uma barcatela naquele tempo, quando os sacos se acartavam de sal era X de dinheiro, por caixinho. Então quanto mais sacos se acartassem, mais o tipo tinha uma ajuda para deixar ir para a pinga. O meu pai também, com quase 90 anos, a gente na véspera de virmos para aqui, combinávamos assim, olha, amanhã temos os talhos e tal, porque os talhos aqui todos têm um nome. Vamos juntar de manhã e pôr isto tudo ao jeito. A gente vinhamos 7h30, 7 horas, quando cá chegava já estava já o sal junto de 3, 4 talhos, que ele levantava-se e vinha para aqui. Disse, mas havia necessidade para você vir para aqui tão cedo. Estava na cama, na dormia, vim para aqui trabalhar. Isto era a nossa vida. O efeito corrosivo do sal leva a que os edifícios sejam todos feitos em madeira, que não é afetada pela agressividade deste mineral. E assim se tornou essencial ter serviços de marcenaria na aldeia até aos dias de hoje. O meu pai era agricultor, era salineiro, tinha isto por hobby, mas eu aos 30 anos o meu pai começou-me a pedir ajuda, porque também já fazia isto, ele já estava numa certa idade. E o que é que eu comecei a reparar? Isto aliviava a tensão, aliviava-me o stress e eu comecei a gostar muito disto. Agora vou fazer o corte da peça para tapar um dos lados. Já o meu pai dizia, que o pai dele dizia e que o avô dizia que isto sempre houve aqui. Portanto, sempre se utilizar este tipo de fechadura nos nossos armazéns em madeira do sal. Há quem diga que possivelmente até foram os árabes que nos trouxeram isto, visto que nós temos aqui as picotas que tiravam a água do poço que alimenta as salinas, e nós sabemos que, por história, que foram os árabes que nos trouxeram isto. Tem que ser uma feita para cada peça. Exatamente, cada fechadura é feita de propósito, porque cada fechadura terá a sua chave. Porque senão Tal não era como uma numa- fechadura, exatamente. senão também não valia a pena. Senão bastava ter apenas uma tramela que fechasse a porta. E estas fechaduras sempre foram usadas aqui nos armazéns do sal. Sempre. E havia uma particularidade engraçada. A pessoa fechava a casota do sal, o seu pequeno armazém de sal, e a chave era deixada por cima da porta, por baixo da telha. E toda a gente sabia onde estavam as chaves. Ora, eu penso que agora que está muito bem, já tem a folga necessária. Já. Cá está, portanto, se a fechadura está fechada. É uma carpintaria dedicada a transformar madeira em peças únicas que enriquecem as lojinhas junto às salinas. Mas o trabalho essencial é de manutenção dos espaços, que guardam o bem mais querido desta aldeia. O Elias ainda toma conta das casas verdadeiras, ou não? A manutenção delas, faça as portas, faça as janelas. As casas até ali aos anos 80 duravam muito, porque levavam sal dentro. O sal vinha úmido, a madeireira de verão estava seca, recebe a umidade do sal. Eram casas que duravam dezenas, dezenas e dezenas de anos. É um lugar de comunhão com a natureza e com uma vida saudável e em comunidade. Aqui estamos no extremo sul da Serra da Lousã, portanto, a partir daqui até ao topo da Serra da Lousã é uma caminhada única que se pode fazer a pé, de bicicleta, de todo terreno. Aquilo que é mais notado é o silêncio. É estar cercado pela natureza, estar aqui num cantinho da serra, em que se sente o ambiente da montanha à nossa volta, mas como é um pequeno vale, se tem horizontes também.
uma aldeia que ainda tem vida comparada com outras, ainda tem gente. E isso dá-lhe um toque ainda de vida rural, que é este lado humano, este lado da atividade, de ver hortas, de ver animais. Por outro lado, é uma aldeia que também soube, indo sendo renovada, temos de turismo, onde é possível fazer atividades, existe um percurso pedestre, existem percursos de bicicleta, onde há vida também para além só da ruralidade. Aqui conseguimos ter a oportunidade de ainda viver com aquelas coisas que na minha infância eu ainda conseguia ter naqueles bairros pequenos das cidades, como a chave na porta, como brincar na rua, para os meus filhos neste caso, como ter animais, deixá-los à solta, ter a minha horta. É um modo de vida mais saudável, permite estar mais ligado à natureza e usufruir dela. Ainda há muito caminho a percorrer aqui em Ferraria de São João, mas agora é tempo de eu doçar a boca. Eu tenho uma média de 22, 23 caixas. Vamos aqui ver o que é que este pequeno enxame tem. Tem aqui um alimento, porque o tempo ainda está muito frio e de chuva, ainda não veio a temperatura que elas precisam para arrancar. Quando vier sol, elas arrancam com fartura. Vamos passar isto para aqui, com um jeitinho. Vamos pôr aqui um quadrozinho aqui, que é para elas puxarem cera. O apicultor é quase um trabalho diário. Nesta altura a gente tem que estar todos os dias em cima delas, sempre. Então gosta da sua aldeia e do seu apiário? Adoro, adoro as abelhas. Além daquilo que eu faço, de marcenaria, carpinteiro, mas o gajo vem para aqui e esquece tudo, não é? Uma paixão pela apicultura que se cruza com o seu ofício. A experiência em marcenaria facilita a construção das próprias colmeias com o mesmo cuidado com que as abelhas produzem o seu mel. Sim, no fim de estar o quadro preenchido com os arames, não é? Vamos pôr a lâmina de cera para a gente ir depois ao apiário e aplicar a lâmina de cera para elas puxarem a cera, para que elas façam a criação delas, não é? Porque o apicultor, quando não está no campo, está a arranjar o material para levar para o campo, é isso? É ao fim de semana, ponho-me aqui no meu ateliê e faço estas brincolas. No fim, os resultados falam por si. E o mel que comi é a prova que o Zé sabe muito bem o que faz. Aqui nas Marinhas, a cooperação é uma realidade com décadas. O sal que daqui sai para os 4 cantos do mundo é cuidadosamente escolhido à mão. Um trabalho minucioso, demorado e que dá origem a vários produtos de qualidade superior, como me explica José Casimiro. José, Marinhas é o paraíso do sal. Exatamente, não é? exatamente. É a aldeia do sal. É a aldeia do sal. Começou com 1 ou 2 em 1177. Hoje somos à volta de 90 donos das salinas. O que nos traz a este espaço, que é uma cooperativa. Que é uma cooperativa. Que surgiu desta necessidade de ajudar todos os proprietários. A cooperativa nasceu em 1979, porque as salinas, na década de 70, atravessaram uma crise muito grande. Então, 2 grandes proprietários das salinas juntaram-se. Temos que fazer aqui qualquer coisa, fazermos um grupo, uma sociedade, uma cooperativa, uma associação, para nós trabalharmos o sal todos em conjunto e levarmos o sal a um sítio só. E hoje, graças a Deus, olhamos para trás e foi a tábua de salvação das salinas, foi ter-se formado a Cooperativa do Sal. Entretanto, há muitos produtos. Nós pensamos que é o sal, Sal grosso, o sal de cozinha, exatamente. mas há muito mais. Muita variedade. Há 20 anos atrás era o sal normal. Pronto. E desde aí, cerca de há 20 anos para cá, 20, 25 anos, começou-se a adquirir uma grande mais-valia ao sal. Então começou-se a tentar explorar a flor do sal
É um produto excelente, de gourmet, bastante apreciado pelos grandes chefes de cozinha. Depois começámos a adicionar ao sal ervas aromáticas. Desde sal com pimenta, sal com piripiri, sal com alho, sal com vinho, veja só, sal com vinho, Toriga Nacional. Mas eu vi ali um produto que eu fiquei muito curiosa, que se chama queijo de sal. Queijo de sal. É o nosso artesanato principal das Salinas, é o queijo de sal. E o queijo de sal é um bloco de sal natural, sal fininho, que vai à mesa e raspa. Ou quiser temperar na hora as saladas, a carne. Rijo. Mas está a rijo, tem que Então estar como é que rijo. se chega a esse formato? Esse formato, o queijo de sal, tem que ser em dias de sol, vai secar ao tempo natural, ao sol natural, durante 2 ou 3 dias, para tirar o máximo de umidade possível. E depois tem que ir a um forno com 200 graus de calor para poder ter a consistência. Porque não vale a pena metê-lo dentro do forno molhado, que ele dentro do forno molhado parte. Tem que tirar a umidade toda. Por isso é que ele é feito, vai ao sol para tirar o máximo de umidade, aí fica logo um bocadinho rijo, onde nós já o podemos mexer e depois vai ter a consistência final. A cooperativa sabe reinventar-se. Prova disso é o queijo de sal, em combinação com vários outros produtos da região. Descobri pessoas encantadoras aqui em Marinhas, que frequentemente se reúnem nas tabernas que circundam todo o espaço, como a típica taverna do Salineiro. Encontram-se para conviver e também para gastar algum do seu salário. Paula, régua das dívidas. O que é que era esta régua das dívidas? Antigamente os salineiros não sabiam ler nem escrever e apontavam aqui a bebida que bebiam. Mas porquê é que existem bolas e riscos e lá em cima também? Olha, isto era um pirulito, era uma garrafa de sumo com berlino lá dentro. Ok. Era uma garrafa de vinho, 1 litro. Só a bolinha? 1,5, esse era meio litro. Ok. A de cruz era um quarto de vinho, podia levar gasosa. E lá em cima? Era o nome deles, cada um podia ser o sol, a lua. Pois, isto era uma boa vida, não era? Olha, boa vida é agora, que acabou o trabalho e vamos embora para a festa. Sim, sim. Vamos lá. Maltinho, olha o que eu trouxe. Em Terras de Sal, ninguém é insonso. E para verem que não estou a exagerar, nada melhor do que nos juntarmos ao convívio no final do dia. E é aqui que vou ficar, trocando experiências com as gentes da aldeia. Hélia, um brinde às nossas aldeias! A natureza é incrível e podemos aprender muito com ela. Aqui em Ferraria de São João, o que mais me salta à vista é o extenso sobreiral. Sinto-me envolvido por uma atmosfera mística, misteriosa, mas reconfortante. É como se, ao palmilhar por este arvoredo, me sentisse seguro, de alguma forma protegido. E quem me vai guiar por entre os sobreiros é Luís Teixeira, médico que se enraizou nesta aldeia e já se sente parte dela. Privilégio nosso, um passeio entre estes majestosos sobreiros que andam lado a lado com a história de Ferraria de São João. Sim, o sobreiral é um dos nossos ex-libris. Um dos pontos mais marcantes da sua história foi o incêndio de 2017. Foram estas árvores, o sobreiro é conhecido como a árvore bombeiro, porque é uma árvore pouco combustível. E o incêndio, quando em 2017 cercou a aldeia por completo, foram estas árvores que travaram o incêndio e foi graças ao sobreiral que a população e a aldeia de Ferraria São João se manteve. Aquilo que percebemos aqui, que a população de Ferraria São João percebeu, foi que se deste lado tinha um sobreiral que protegia e que podia ser replicado, do outro lado houve, após os incêndios de 2017, um planeamento de um arrancamento de tudo que eram árvores combustíveis, particularmente eucaliptos e pinheiros, e abrir uma faixa de proteção de cerca de 100 metros à volta de toda a aldeia, à qual denominámos ZPA, Zona de Proteção da Aldeia, e hoje Ferraria São João é uma aldeia com um índice de segurança muito superior. Este caminho que a Associação dos Moradores e das gentes da aldeia quer, então o vosso futuro alinhava-se por que objetivos?
visa dois aspectos. O primeiro aspecto é defender as populações que aqui estão. Ok. Por outro lado, fazer perceber as próprias pessoas e a própria população de que algumas benfeitorias que possam ser feitas na aldeia são uma mais-valia para a atualização da aldeia e para a própria valorização do seu próprio património. Queremos ser uma aldeia com capacidade de receber turistas, onde recebemos muito e onde eles são muito bem-vindos, mas Ferraria tem de continuar sempre uma aldeia viva. Então, isto significa? Isto significa que o búzio está a tocar, ou seja, é o chamamento da aldeia. Da comunidade? Da comunidade. Então temos vamos. de ir. Com a vontade de todos, em Ferraria de São João, conseguem aliar a modernidade com a ancestralidade. Aqui, há gente local, há vida e atividades que envolvem habitantes e visitantes. Há jovens e crianças, pessoas que convivem. E hoje, também eu me junto à festa. Fui aqui, na sede da associação, que aprendi a fazer queijo com a Dona Isilda. E é aqui que desfruto do convívio com as gentes da aldeia. Olha, o queijo está bom.